nasceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. Paz e bem a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Já estamos na nossa terceira semana de setembro. Nesta semana queremos refletir sobre este Deus tão amoroso que nos acompanha em toda a nossa vida. Acompanha o seu povo, caminha com o seu povo. Esse Deus que escuta a cada um de nós. Podemos perceber isso desde o Antigo Testamento, quando o povo caminhava no deserto com fome, sem esperança, e o Senhor manda para este povo escolhido o maná. Esse maná que representa para nós hoje o próprio Cristo Eucarístico, pão da vida eterna. Tudo isso consequência desse verbo que se encarna e que permanece conosco até os dias de hoje. Emmanuel, Deus conosco. Amados irmãos e irmãs, é isto que queremos refletir nesta noite. Esse Deus que nos ama tanto, que caminha conosco e que nos convida a caminhar também com Ele. O Senhor, Ele escuta a cada um de nós. Ele entende, Ele compreende as nossas dores, Ele vê as nossas dores. E podemos atualizar isso nos dias de hoje, em que vivemos em uma pandemia, em meio a tantas mortes, em meio a tantas desesperanças, em meio a tanta tristeza, onde muitos irmãos e irmãs, infelizmente, perderam a vida. Com certeza, esses irmãos, a perda destas vidas não é vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que tenhamos vida, e vida em abundância. Porém, como consequência de vários fatores, estas coisas acontecem. Então, é este Deus que caminha conosco e que nos ama, atualizando essa palavra de Deus nos dias de hoje, em tempos de pandemia. Esse Deus que vem dizer para nós que muito maior que coronavírus, muito maior que pandemia, é o seu amor para com cada um de nós. Então queremos te convidar a perseverar e a caminhar com Cristo, a caminhar com esperança, a caminhar com essa esperança de que as coisas vão melhorar, de um mundo melhor. Não um mundo de qualquer jeito, mas um mundo seguindo aquilo que acreditamos, os valores cristãos, seguindo assim aquilo que nos pede o próprio Cristo Jesus, Evangelho vivo de Deus Pai. Então queremos atualizar essa palavra de Deus na nossa vida nesta noite, na terceira semana de setembro, onde queremos também, assim como o povo de Israel, escutar os clamores de Deus em nós, e assim também, com certeza, o Senhor escuta os clamores do seu povo, não somente no céu, como um Deus distante, mas ao nosso lado, em nosso meio, como acreditamos. Assim como dizemos na missa, o Senhor esteja convosco, e nós respondemos, Ele está no meio de nós. E é isso que acreditamos, Ele está no meio de nós. Então, nessa alegria de estarmos diante da presença do Cristo encarnado, que caminha conosco, Emmanuel, queremos escutar um pouquinho um dos nossos catequistas, Alisson, no qual ele também vai nos ajudar a refletir sobre este tema deste Deus que escuta os clamores do seu povo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Francisco Alisson, sou catequista também na Igreja Nossa Senhora do Rosário e eu sou catequista da Pastoral da Crisma.
e estou aqui em mais uma terça-feira para falar um pouco mais para vocês sobre o nosso estudo bíblico que a gente vem fazendo nesse mês de setembro sobre o livro do Deuteronômio. E aí, recapitulando um pouco do que meus colegas catequistas, a Eugênia e o Arnaud falaram nos outros vídeos, o livro do Deuteronômio é um livro que tem uma profunda sabedoria por diversos aspectos. Primeiro, o livro do Deuteronômio, como foi bem falado no primeiro vídeo, ele é um livro de instrução. E até o próprio nome, o Deuteronômio, ele significa uma segunda lei. E aí, sobre o que é que essa lei, sobre o que é que esse livro ele vai tratar, né? Então, como foi falado, é justamente do período de libertação do povo de Israel. Depois de toda aquela história do povo de Israel, povo de Deus, liberto do Egito, esse povo continua uma caminhada em busca daquela terra prometida por Javé. E aí, quando a gente fala segunda lei, né, nomeando de Deuteronômio, é justamente essa lei não é o que a gente pode trazer para tempos atuais como as nossas leis políticas, as leis que regem os direitos. Mas esse livro é mais como leis de instrução de vida. São leis de orientação, de educação do povo para viver em comunidade, em fraternidade. Como bem foi falado no segundo vídeo por Arnaud, por Teresa, a sabedoria desse livro do Deuteronômio, ela nos ensina a partilha, o amor fraterno e a partilha constante, né? E aí hoje a gente vai continuar um pouco sobre outro trecho do livro do Deuteronômio que vai nos ensinar, vai nos fazer refletir um pouco mais sobre o que Deus quer para a nossa vida, o que Deus quer para a nossa vida de cristão. Então, antes disso, né, é importante a gente fazer um momento de oração inicial. Convido você que está em casa para se preparar para ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus. Então, que nesse momento você possa refletir, você possa pegar a sua Bíblia já e deixar postos para fazer uma meditação e uma leitura orante. Então, que antes disso a gente possa rezar um pouco e pedir o entendimento daquele Deus que nos faz compreender as palavras em cada momento. Então que a gente possa iniciar primeiramente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a gente possa pedir então a intercessão do Espírito Santo, que ele esteja conosco nesse momento e que possa nos auxiliar, que possa auxiliar a todos que estão em casa, para que a gente possa entender verdadeiramente, né, cada palavra desse livro sábio e que ele possa nos instruir com o dom do entendimento para a gente conseguir compreender o que é que essas palavras querem trazer para a nossa vida. Então digamos todos juntos: vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
e estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, dando continuidade, né, como eu já falei, a gente vai falar um pouquinho sobre outro trecho do livro do Deuteronômio. E para quem vem acompanhando, para quem começou uma leitura sobre esse livro, é um livro muito interessante, porque quando a gente vê filme ou vê alguma coisa que fala sobre a história daquele povo saindo do Egito, passando por tantas as provações, passando por tudo com a presença de Deus, né? Com um Deus forte que ia à sua frente, que os protegia. E a gente chega um momento que se pergunta, e agora? E então, o que aconteceu com esse povo? Né? Como é que continua essa história? Então essa história continua, ela não se encerra na passagem do Mar Vermelho. Né? Então é um convite a todos para que leiam um pouco mais esse livro do Deuteronômio, e especialmente, né, esse ano, no mês de setembro desse ano, um ano totalmente atípico, a igreja nos pede para ler, para meditar, para refletir sobre esse livro. E o que é que especial esse livro tem para, em meio a tantos acontecimentos, essa pandemia, tantas lutas, tantas tristezas, tantas vitórias nesse meio? E por que é que a igreja nos pede para refletir sobre esse livro? Então esse livro, ele vai trazer justamente a continuação da história desse povo até a terra prometida, né? Que Javé havia prometido ao seu povo, ao povo escolhido. Então, e esse povo escolhido hoje continua, somos nós. Só que hoje o nosso alvo é que é diferente. A nossa terra prometida é que é outra. E então, esse povo, ele caminhou no deserto, né? É um povo que passou por diversas provações, períodos de infidelidade a Deus, de dúvida, de questionamentos, de provações, e nessas provações eles se perguntavam: onde está Deus? Será que nos abandonou? Onde está nosso Senhor? E aí, será que isso tem alguma aproximação com a nossa realidade de hoje? Né? Nessa pandemia, quantos de nós nos perguntamos: onde estava Deus? Por que tudo isso está acontecendo? Né? O que é que Deus tem planejado para nós, para seu povo, que faz com que a gente passe por isso? Como é que a gente pode enxergar esse momento na nossa vida cristã? Como é que a gente pode enxergar esse momento para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, né? Então são questionamentos que alguns deles com certeza foram realizados também pelo povo de Israel, que é descrito aqui no livro do Deuteronômio. Então, essa caminhada desse povo de Deus, ela tinha as suas dúvidas, o povo levava consigo, nos momentos de dificuldades, como é o momento que nós enfrentamos hoje, os questionamentos. E aí, a proposta do tema de hoje, ela vem tratar justamente sobre a finalidade, sobre um ponto já dos pontos finais de que o livro trata com o cumprimento das promessas de Deus, que hoje nós vamos ver como Deus ouve o clamor do seu povo oprimido e o liberta. E esse tema, mesmo no contexto histórico daquele povo que caminhava no deserto, ele também pode ser muito bem refletido para os nossos dias atuais. Mas antes disso, antes da gente abordar um pouco sobre esse tema, eu quero que vocês vejam agora, que vocês escutem uma música que está bem relacionada
a esse tema que nós vamos tratar hoje. Essa música, ela é importante porque ela é, na verdade, um resumo de muito do que esse livro nos diz, da caminhada do povo de Deus. Então, escutem essa música e, principalmente, prestem atenção na letra dessa música, as palavras. Muitos de nós conhecemos, cantamos, mas talvez não tenhamos prestado atenção no valor que essa música tem. Então, ouçam com atenção. Então, ouviram essa música que fala sobre a caminhada do povo de Deus. Que coisa linda, não é? Se prestaram atenção, vocês vão ver que em todas as estrofes
há resumos da história desse povo que é contada em vários livros da Bíblia, não só desde o Êxodo até aqui no livro do Deuteronômio. Esse povo falha, esse povo tem fome, esse povo tem esperança, esse povo tem muitas outras coisas, mas no final esse povo tem o desejo da terra prometida, e no final o que importa é quando ele diz que estamos todos nesta mesma caminhada. Então, que coisa bonita, não é? Isso está totalmente relacionado ao livro do Deuteronômio, a caminhada do povo de Deus que aconteceu primeiramente com a sua saída do Egito e continuou até a terra prometida. E é aí a chegada à terra prometida que vai estar relacionado ao nosso tema de hoje, quando Deus ouve o clamor do seu povo oprimido pelas situações, oprimido pela escravidão, oprimido por si mesmo, pelos seus anseios, pelas suas necessidades, e os liberta de tudo isso. E é aí que é nesse ponto que nós vamos falar hoje. E para a gente abordar esse ponto, é interessante a gente ler os nossos versículos que vão estar relacionados a isso, não é? Então, nós vamos fazer a leitura do livro do Deuteronômio, o capítulo 26, os versículos de 1 a 11. E o que é que esses versículos vão trazer para nós nesse contexto desse tema da libertação do povo de Deus, do povo que estava sofrendo, do povo que estava oprimido? Como eu havia falado, esse tema de hoje ele já vai estar mais relacionado à libertação desse povo, ao final, à finalidade de tudo isso. Então a passagem que está relacionada ao tema de hoje, ela vai dizer assim: quando você entrar na terra de Javé, o seu Deus, que vai lhe dar como herança, depois de tomar posse dela e nela habitar, pegue das primícias de todo o fruto do solo, que você trouxer da sua terra e que Javé, o seu Deus, lhe dá. Coloque-as num cesto e vá ao lugar que Javé, o seu Deus, tiver escolhido para fazer que habite aí o nome dele. Você deverá ir até o sacerdote que houver nesses dias e dizer: hoje eu declaro a Javé, o meu Deus, que entrei na terra que Javé tinha jurado a nossos pais que nos daria. O sacerdote receberá o cesto de sua mão e o colocará diante do altar de Javé, o seu Deus. Então, tomando a palavra, você dirá na presença de Javé, o seu Deus: meu pai foi um arameu, prestes a desaparecer. Ele desceu até o Egito, onde passou a habitar com poucas pessoas. E aí veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e humilharam, impondo dura servidão sobre nós. Clamamos então a Javé, o Deus de nossos pais, e Javé ouviu a nossa voz. Viu nossa aflição, nosso sofrimento e nossa opressão. E Javé nos tirou do Egito, com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios, e nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, terra que emana leite e mel. Por isso, aqui estou, Javé, com as primícias do fruto do solo que tu me deste. E você as colocará diante de Javé, o seu Deus, e se prostrará diante de Javé, por todas as coisas boas
que Javé, o seu Deus, tiver dado a você e a sua casa. Você se alegrará, você, o levita e o migrante que está com você. Palavra do Senhor. Então, gente, essa passagem foi justamente dela que foi tirado o nosso tema de hoje, né? O povo de Deus, o povo de Israel clama ao seu Senhor, clama a Javé, e é ouvido e é atendido. Então, um povo que passou por tanta opressão no Egito, como foi dito aqui na leitura, é dito que esse povo foi para o Egito, foi escravizado, mesmo se tornando uma grande nação. Depois disso, eles saem com a força do braço de Javé, com a força do braço de Deus, e são levados para uma terra que mana leite e mel. E aí nessa passagem é justamente aquela onde está acontecendo a oferta das primícias, o primeiro fruto da terra, o primeiro fruto daquela terra prometida, quando esse povo chega à terra prometida. Então, como é que a gente pode relacionar a passagem desse livro tão sábio para a nossa vida atual? Se a gente parar para pensar em que momento, atualmente, nós poderíamos nos comparar à passagem desse povo até a terra prometida. Será que a nossa terra prometida é a passagem dessa pandemia? É a diminuição dessa doença? Será que essa é a nossa terra prometida que nós esperamos nesse momento? Ou será que ela está além disso? Como a igreja nos fala, como o Papa nos fala, que há outros vírus que estão no mundo hoje, há outras pandemias acontecendo, há indiferença para com os outros. Então tudo isso a gente pode tirar como reflexão da sabedoria das palavras desse texto, né? Então que a gente possa entender algumas delas. É importantíssimo a gente tentar trazer a reflexão do texto de um contexto antiquíssimo, de um povo que passava pelo deserto, para o nosso contexto atual. E aí no nosso contexto atual, nós podemos dizer assim: o que é que eu estou fazendo para me tornar um cristão mais fiel? E por que é que eu falo em cristão fiel? Esse povo de Deus, quando passou pelo Egito, como até na música fala, eles duvidaram em muitos momentos. Duvidaram da presença de Deus, duvidaram do poder de Deus. E Deus se manteve fiel àquele povo fiel. E foi justamente esse povo fiel que conseguiu chegar à terra prometida. Então, quando a gente fala nesse tema de hoje, que Deus ouve o clamor do seu povo oprimido e o liberta, a gente precisa lembrar que a gente precisa ser um povo de fé, um povo fiel, primeiramente, e em segundo, que a gente precisa clamar a Deus. Está escrito na Bíblia, no Evangelho, Jesus diz: pedi e vos será dado, batei e a porta vos será aberta. Então a gente pode se perguntar: será que nesse momento de pandemia, será que nós estamos pedindo verdadeiramente pelo fim dessa pandemia, pela passagem dessa doença? Então esse texto de hoje, assim como todos os outros textos bíblicos, eles são bons e são fortes quando nos fazem, quando faz com que nós nos questionemos sobre as nossas atitudes, sobre como a gente está vivendo diante da nossa realidade, no nosso meio social. E aí ele vem nos ensinar que, assim como aquele povo que teve uma caminhada pelo deserto, que clamou a Deus em um momento de opressão, que foi liberto e chegou à terra prometida, a terra que manava leite e mel, nós também devemos ser assim.
O nosso alvo, como diz a música, nós ainda estamos na caminhada, mas o nosso alvo é outro agora, a nossa terra prometida é outra. Mas que nós possamos nessa caminhada, já que nós dizemos que também estamos nessa caminhada, que nós possamos olhar à nossa volta, que nós possamos, como foi falado no vídeo anterior, por Arnaud e Teresa, ter um olhar não só de pena, não só de piedade, mas o que é que esse olhar está fazendo às nossas atitudes. Então vamos nos tornar mais comprometidos, que sejamos um povo de clamor a Deus pela nossa fidelidade, pela nossa fé, mas que possamos também ser comprometidos nas ações, que nós possamos olhar para o nosso irmão, para o irmão da nossa paróquia que está necessitado, para o irmão do nosso bairro, da nossa comunidade, e possamos fazer o primeiro passo ali mesmo, perto de casa, para o nosso vizinho que precisa. A fidelidade a Deus é isso, é estar com o seu povo, é estar com os pequeninos. Nos foi falado nos outros vídeos sobre os pobres. Então que nós possamos ser um povo de clamor, um povo de fé, mas um povo de atitudes concretas. Que possamos colocar essas palavras em práticas, que possamos oferecer as nossas primícias ao povo necessitado, a nossa partilha, o abrir a mão, como foi falado no texto passado. Que nós possamos abrir a mão nesse momento de pandemia, tantas pessoas necessitadas, tantas pessoas precisando de um apoio, de um auxílio, precisando não só de bens materiais, mas precisando da escuta de outra pessoa pelas dificuldades que encontram. Então, depois dessa reflexão, dessa rápida reflexão sobre o livro do Deuteronômio, eu espero que tenham ficado mais questionamentos do que esclarecimentos e que assim vocês possam aproveitar esse momento de pandemia e iniciar uma leitura do livro, desse livro sábio, que é o livro do Deuteronômio, bem como de outros livros bíblicos, mas neste mês de setembro, especialmente com este livro, que é a orientação da igreja e que realmente condiz tão bem com a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então eu espero que tenha sido proveitoso essa partilha sobre essa passagem bíblica desse livro e que todos possam ficar em paz e com o bem desejado também por São Francisco de Assis, que fiquem todos em paz e que possamos aproveitar esses momentos, aproveitar esses estudos, esses vídeos para o nosso engrandecimento nessa caminhada como um povo de Deus. Então fiquem todos bem e para a gente finalizar, eu queria pedir que pudéssemos todos rezar aquela oração simples e complexa e forte que o Senhor nos ensinou, que abrange todas as coisas que nós necessitamos. Então, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E para que a gente sempre lembre que todas as vezes, em todos os momentos, inclusive ao lado da cruz, ela sempre esteve. Que a gente possa invocar sempre a sua intercessão, a sua gloriosa intercessão. Vamos rezar esta Ave Maria por todos os nossos paroquianos da Igreja Nossa Senhora do Rosário, pelo nosso pároco Frei Zezinho e por todas as pessoas que estão participando dessas partilhas e desse estudo bíblico e os que proporcionam para nós esses acontecimentos.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos, mais uma vez, fiquem todos com a paz e o bem desejado por São Francisco de Assis, que possa ter servido essa palavra de Deus, seja semente nos corações de todos vocês. Grande abraço.